Quero saudar todos e todas com a graça e a paz do nosso Senhor, nosso Deus. Estamos reunidos mais uma vez aqui, louvando o nome do nosso Deus. Quero convidar você que nos acompanha pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelas nossas redes sociais, que dê o seu like, participe com a gente, envie esse vídeo para outras pessoas, que a gente possa, nesse tempo de pandemia, estarmos evangelizando e tendo comunhão. Não é preciso estar presencialmente para ter comunhão. Você que não está presente hoje com a gente aqui, possa estar tendo comunhão conosco, mesmo virtualmente. E dessa forma nós possamos estar juntos e juntas, louvando o nosso Deus. Eu queria convidar você hoje a nós continuarmos debruçando sobre essa temática que nós estamos trabalhando, a questão da resiliência. Nós estamos na segunda semana do semi-confinamento na Suíça. Graças a Deus, as coisas estão se equilibrando por aqui, Deus tem nos abençoado, tem nos fortalecido. Não, depois. Deus tem nos fortalecido na graça, no amor de Deus. E isso é importante, a gente entender que vivemos um tempo diferenciado, um tempo difícil. Nesse tempo difícil, eu creio que Deus está nos chamando a termos essa atitude da resiliência. Domingo passado eu falei sobre resiliência ancorada em Deus, falei sobre a temperança, texto de Filipenses capítulo 4, versículos 10 ao 13. E hoje eu queria falar com vocês sobre, continuar falando sobre resiliência e continuar utilizando Paulo como referência nesse processo. Eu tenho observado em vários textos que Paulo é um homem que viveu a resiliência em diversos momentos da sua vida, como homem de Deus, e teve que se reinventar na história. Ele teve que reconduzir, em diversos momentos ele foi bloqueado, foi impedido, foram circunstâncias contrárias a ele, e nesses momentos ele teve que ser resiliente para enfrentar os obstáculos. Hoje eu queria falar com vocês sobre resiliência no combate diário. Eu quero usar como texto o texto de 1 Coríntios 9, do versículo 16 até o versículo 27. Você pode estar olhando aí sua Bíblia, seu aplicativo, 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 16 ao versículo 27. Paulo, nesse contexto de 1 Coríntios 9, ele está vendo um cenário geral nesse capítulo que nos mostra algumas pistas interessantes de como nós podemos lidar com os nossos conflitos pessoais. Paulo, ele mostra nesse capítulo essa ação do domínio próprio, da resiliência, enfrentar os problemas, os obstáculos e ter êxito sobre os obstáculos. Muitas vezes os obstáculos vêm sobre mim e sobre você e a gente acaba sucumbindo diante das dificuldades. E é interessante que no capítulo 9, 1 Coríntios, Paulo vai trabalhando isso. Tem 3 pontos nesse capítulo a destacar, muito interessantes. A primeira é aprendermos a se acomodar, se adaptar às circunstâncias que são contrárias. Isso é uma sabedoria, saber vencer as dificuldades, Se vem a tempestade, tem muito vento, Então eu tenho que saber qual é o tamanho da vela que eu vou botar no meu barco, para ela não rasgar, mas também para eu não parar no meio da tempestade. Nesse texto ele fala sobre aprender sobre esse processo de se adaptar, se acomodar às circunstâncias. Nesse texto ele fala sobre aprendermos a sermos humildes, mais humildes diante das adversidades e, principalmente, aprendermos a subjugar o nosso corpo e as nossas emoções. As nossas emoções, muitas vezes, nos traem e nos levam a perder a cabeça, porque a gente não está conseguindo ter esse domínio próprio, essa resiliência. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 ao 27, diz assim: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação,
E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se, pois, o faço de vontade própria, tenho recompensa. Mas se não é da vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia. Logo, qual é a minha recompensa? É que pregando o Evangelho, eu o faça gratuitamente para não usar em absoluto do meu direito no Evangelho. Pois, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu mesmo estivesse debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo ao meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. E é interessante, então, a gente olhar para esse texto que a gente vê a flexibilidade de Paulo em diferentes circunstâncias, em situações adversas. Paulo está aqui sendo questionado sobre uma das coisas que vale a pena pensarmos nos dias de hoje, né? Sobre a questão do direito de ganhar, né, ter o seu salário sobre o pregar o Evangelho. O sacerdote ele se alimenta do altar, né? Mas Paulo aqui está dizendo que a gente tem que ir mais além do que isso. Paulo tem essa postura, que há momentos que eu não vou exigir meu direito, eu vou dar aquela ideia, né, de que eu posso, não o que o país pode fazer por você, mas o que eu posso fazer pelo meu país. Não o que Deus pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer por Deus. Então, existe a minha participação nesse processo. E a primeira coisa que eu vi aqui, queria salientar, a partir do versículo 16, é aprendermos a importância de nos acomodarmos às circunstâncias, às preocupações e aos preconceitos. Versículo 16 diz: pois se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se, pois, o faço de vontade própria, tenho recompensa. Mas se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia. Paulo, na verdade, aqui está falando sobre essa questão de ter que se reinventar diante das circunstâncias que estavam sendo impostas a ele. E ele não está falando aqui de uma obrigação religiosa, de pregar o Evangelho, não é uma coisa assim tão reducionista, pequena, né? Principalmente porque o nosso Deus não é um Deus de imposições religiosas, né? Isso é religiosidade, né? Paulo está falando de um diálogo aqui muito mais extenso, muito mais abrangente, muito mais longe, né? Paulo está falando sobre a questão dos homens. Os homens, sim, impõem coisas sobre mim e sobre você.
como eu devo falar, como eu devo me comportar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E a religiosidade, principalmente, vem ditando regras, né? O que realmente é de Deus e o que não é de Deus. Se você, na hora do louvor, como a Nathalie falou, né? Você não levanta a arma, então você não está em adoração, você não está louvando a Deus. E hoje a gente está aprendendo aqui a louvar a Deus, não podendo cantar, são as regras sanitárias que são colocadas contra nós, né? A gente não pode levantar e cantar e soltar a voz, a gente tem que acompanhar a cantante e estar ali no nosso canto. Mesmo assim, a gente pode estar louvando a Deus, sentado, em pé, ajoelhado, ou até ter essa liberdade em Deus, mas reaprendendo a louvar a Deus sem ter que estar naquele balé, coreografia evangélica, né? E é interessante aqui porque Paulo, nesse momento, fala sobre essas obrigações que estavam sendo cobradas a ele. Havia naquela época um momento que falava sobre comer carnes sacrificadas a ídolos. Então a discussão era: você é crente, você é cristão, você não pode comer carne sacrificada a ídolos. Mas acontece que, né, sempre tem o lado do pobre, né? Essas carnes eram oferecidas aos ídolos e depois eram revendidas mais barato. E em muitos lugares o pessoal que queria comer carne ia lá e comprava essas carnes. Então ficou aquela discussão: mas eu posso comer uma carne que foi sacrificada a um ídolo? Uma vez a gente estava na faculdade e a gente criou a dinâmica de chamar algumas... era uma nova temática, não era seitas e heresias, né? Mas era uma nova dinâmica de chamar as outras religiões a dialogar e aprendermos com ela e entendermos o que cada um desses pontos tinha de importância, né? E chamaram, então... A gente chamou lá os Hare Krishna, né? Então eles vieram, explicaram sobre a filosofia Hare Krishna, o pessoal lá com aquele cabelinho estranho, tal, aquelas roupas, né, de monge e tal, né, tudo. E no final eles fizeram umas bolinhas lá, né, que eles cozinharam na nossa frente ali, para a gente ver tudo, e ofereceram para as pessoas. Na sala de aula, estou falando uma sala de teólogos, ok? Na sala de aula alguns ficavam assim, mas... eu vou comer essas bolinhas que foram, né, tem um vínculo com Krishna, com Hare Krishna e tal, né? E eu falei assim: olha, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A própria palavra fala que eu não devo me preocupar com o que entra pela boca, mas com o que sai. Então eu vou pegar, se consagrou, o problema dele, eu desconsagro, né? E como, e acabou, né? E a gente tem que aprender nesses contextos, nessas circunstâncias, a vivenciar as dificuldades e mostrar o nosso testemunho como homens e mulheres de Deus. Afinal, o que é o mais importante? A carne sacrificada a ídolos ou a pessoa continuar servindo a Deus? E Paulo, então, começa uma discussão sobre isso e fala sobre os preconceitos, as imposições religiosas da sua época. Mas ainda nesse capítulo ele fala um segundo ponto importante. Versículo 19, ele diz: pois sendo livre de todos, então ele fala sobre liberdade aqui, né? Fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Paulo está falando aqui sobre a importância de humildade, a importância de sermos humildes e nos fazermos servos uns dos outros. Quando ele fala aqui, ele sendo livre, ele se fez escravo. Ele se fez servo para ganhar o maior número possível de pessoas. Ele está dizendo sobre a flexibilidade. Ele não precisava fazer isso, ele é livre. Ele não é escravo. Mas por amor àquele que está escravizado, ele se aproxima e se torna como um escravo para trabalhar com essa pessoa e ajudar essa pessoa a repensar aquilo que estava escravizando ela. Porque muitas vezes o contexto que a pessoa está vivenciando é que a escraviza. As circunstâncias que a escravizam. Ao me aproximar e dar o meu testemunho, eu penso assim, eu ajo assim, eu tenho essa atitude, eu tenho essa filosofia de vida, então eu ajudo a pessoa a se libertar dessas escravidões, que podem ser sociais, religiosas, econômicas, diversas, né? Mas
a igreja primitiva, nesse momento, ela está transformando a sociedade. E é muito interessante porque, nesse momento, no contexto de Paulo aqui, sempre teve aquela ideia de que a igreja primitiva ela era composta, na sua maioria, por escravos, né? Lógico que havia muitas pessoas pobres na igreja, como até hoje, né? E fica sempre aquela visão pejorativa, aquela pecha, né? De que quem é crente é porque é ignorante, é porque não tem estudo. O ateu é que é o inteligente, né? Aquela história, né? O ateu é inteligente, o crente é o burro, é o ignorante, não tem estudo, né? É o pobre. E não é verdade. Não é verdade hoje e não era verdade na época de Paulo. Na época de Paulo, você encontra diversos testemunhos de autoridades que se converteram a Cristo e começaram a ter uma nova visão a partir do testemunho dessas pessoas, que transformaram a visão de mundo, a visão de fé, a visão de transformação que vai abrangendo a todos. Interessante aqui, quando eu estive na Grécia, em Atenas, eu conheci a história de Dionísio. Dionísio, quem for à Grécia, vale a pena, né? Você visitar o museu de Atenas, né? Visitar a Acrópole. Eu fui visitar tudo, onde era o templo de Zeus, né? Eu fui até lá. Você entrou lá, pastor? Sim, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu vou entrar em nome de Jesus e vou sair em nome de Jesus, ok? Se precisar entrar em qualquer lugar, eu vou entrar e acabou. Não tem medo. Eu tenho Deus comigo. Deus está ao meu lado e eu vou enfrentar as dificuldades. Mas é interessante que eu descobri a história de Dionísio de Atenas. Paulo ele passa por Atenas e tem lá um momento, até fez uma live no meu Facebook, né, do local que era consagrado ao Deus desconhecido. Paulo chega, começa a visitar, eu imagino que Paulo fez a mesma coisa que eu, visitou o templo de Zeus, de Afrodite, né, de Atenas, tal, visitou todos os templos, e de repente chegou nesse templo que era dedicado ao Deus desconhecido. O pessoal de Atenas pensava assim, vai que existe um Deus que a gente não conhece, né? Então a gente faz esse templo aqui ao Deus desconhecido, que a gente não conhece, e que, de repente, esse Deus também reconheça na gente a nossa sinceridade de fé. E Paulo chega nesse local e ele começa a pregar, né? Olha, eu vim aqui justamente para pregar para vocês hoje sobre esse Deus desconhecido, eu sou missionário dele, e começa a pregar, né? Mas é muito interessante esse momento, porque Paulo chega em Atenas e ele ganha uma pessoa para Cristo. Nós estamos falando de um contexto filosófico muito claro, muito forte. Se você pega esse texto em Atos dos Apóstolos, né, que Paulo está pregando ao Deus desconhecido, no princípio o pessoal acha legal, Deus desconhecido, não. Aí um monte de filósofo se envolve ali, fica a roda de Paulo, né? Mas quando Paulo começa a falar sobre a cruz, sobre a transformação em Cristo Jesus, o pessoal começa, né, a dispersar, né? E é sempre assim, quando se chama as pessoas, só fala dos direitos, ela fica empolgada. Quando você começa a falar dos deveres da pessoa, aí começa a haver a dispersão, né? E o que acontece? Paulo conhece uma pessoa, Dionísio. Dionísio se converte. E Dionísio evangeliza a cidade inteira. Se você for a Atenas hoje, na Grécia, você vai ver que até hoje restam marcas sobre Dionísio, que transformou a Grécia, começando por Atenas, mas toda a Grécia foi marcada. E Dionísio era uma autoridade, e era o alcaide, o prefeito, a pessoa mais importante da cidade na época. Também nós temos em Atos dos Apóstolos, Dionísio está em Atos 17, versículo 34, mas em Atos 13, versículo 6, nós temos um procônsul de Creta, Sérgio Paulo, que era uma pessoa, uma autoridade, e se converte a Cristo.
Nós temos em Atos 17 as mulheres nobres de Tessalônica e Bereia. Nós temos em Romanos 16, nós temos Erasto, que era o tesoureiro da cidade de Corinto. Então nós vemos vários testemunhos de autoridades que se converteram a Cristo. E é isso que Paulo está trabalhando aqui, a humildade de se aproximar das pessoas e mostrar para elas essa transformação que Cristo opera na minha vida. Não é a roupa que eu uso, mas é o que eu tenho no meu coração. Não é o que eu como, mas é o que eu estou falando e eu estou testemunhando todos os dias. Então, Paulo nos dá essas lições, esses pontos interessantes. E eu queria me ater ao terceiro ponto aqui, a partir do versículo 20. Paulo fala para mim, para você, sobre a importância de eu e você subjugarmos o nosso corpo e controlarmos as nossas emoções, controlarmos os nossos desejos pessoais. Paulo fala para mim, para você aqui, sobre um equilíbrio entre as palavras e as ações. As pessoas às vezes falam muito, mas agem pouco, né? E ele fala sobre esse equilíbrio entre palavras e ações, e isso é resiliência. Quando eu tenho domínio próprio, quando eu mostro equilíbrio, eu estou demonstrando resiliência. Isso acontece porque Deus está trabalhando na minha vida para eu trabalhar na vida do outro, do meu próximo. E é interessante aqui porque Paulo, para falar sobre isso, ele vai fazer uma analogia nesse momento, a partir do versículo 20, ele vai falar sobre os jogos olímpicos, os jogos istmicos da época de Paulo, né, que era um grande point, né, de Corinto, que existia na cidade de Atenas. A cada 2 anos havia esses jogos istmicos. Então, Paulo vai se utilizar do atleta, da figura do esporte, trabalhar a partir daí aquilo que pode ser adaptado dentro do Evangelho. O que mais ou menos hoje os atletas de Cristo acabam fazendo, alcançando muitos atletas hoje, né, dando a eles um novo ressignificado para não só ganhar dinheiro no esporte, ficar famoso, mas ele com esse propósito e estar também testemunhando do amor de Cristo. E a partir do versículo 20, Paulo vai falar para mim, para você, sobre essa resiliência. E é um momento que eu acho que Paulo dá um show sobre resiliência. Paulo, a partir desse momento, ele está falando sobre nós termos mobilidade nos nossos métodos sem perder o que é o princípio moral, o que é o princípio cristão, o que são os nossos valores em Cristo Jesus. Versículo 20, ele diz assim: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Paulo aqui começa a mostrar flexibilidade, resiliência para alcançar as pessoas e dialogar com o outro. Então o outro às vezes passa a ser meu oponente porque ele não pensa igual a mim. E nós estamos vivendo hoje um contexto de que ou eu sou de A ou eu sou de B. Mas às vezes eu não sou nem de A e nem de B, e nem de C. Né? Eu tenho uma postura diferente. E aqui Paulo começa a mostrar para mim e para você o que é ser cristão nesses contextos que são polarizados, são extremados, né? Os extremos estão se atacando. E Paulo começa então a ministrar aqui a mim e a você sobre essa resiliência. Ele fala aqui de uma forma muito interessante porque, veja bem, Paulo, quando ele fala isso, não podemos esquecer que Paulo declarou que ele era fariseu de fariseus. Ele era o cara que estava ali ao pé da letra, na questão da lei, né? Estevão, o primeiro mártir, morre. E aonde são depositadas as roupas de Estevão, o primeiro mártir? Aos pés de Paulo. Paulo era a autoridade naquele momento, naquele local, e ali são depositadas as roupas de Estevão quando ele está sendo apedrejado, né? E aqui você começa a ver que
É um Paulo que está se libertando dessa visão de ser fariseu de fariseus. É um Paulo que se liberta da lei. Embora, ele diz aqui, né, embora debaixo da lei eu não esteja. É uma das afirmações assim mais lúcidas que a gente encontra no Novo Testamento. Um homem que era lei, 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 lei. Não admitia outra coisa se não fosse a lei. Agora ele tem flexibilidade. Agora ele mostra resiliência na capacitação de dialogar com o outro, dialogar com os que estão debaixo da lei e dialogar com os que não estão debaixo da lei. É interessante esse momento, e a partir do versículo 21 também, ele continua dizendo, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Quando ele fala para os que estão sem lei, agora ele não está falando mais com o judeu, ele está falando com o gentil. Então, primeiro ele dialoga com o grupo dos judeus, os que debaixo da lei. Então, eu me fiz judeu para os que estão debaixo da lei. Mas para os que estão sem lei, estamos agora no gentio. Ele está dialogando com outro grupo que está no outro extremo da mesma sociedade. Isso para nós é uma lição fantástica. Para a gente aprender a lidar e a conversar com todos. Não importa a religião da pessoa, não importa a nacionalidade dela, não importa a filosofia de vida que ela tenha, não importa a cor da pele, o sexo, né? Hoje até tem uma discussão sobre sexo, né? Que tem tantos sexos, mais de 30, né? O cara diz até que não tem sexo lá. Né? E a gente possa dialogar com esses grupos todos. Paulo diz aqui para mim, mas aqueles que estão sem lei para com Deus, não é que ele também está dizendo, olha, eu sou um fora da lei, eu não tenho lei, eu não acredito na lei. Não, ele diz, eu acredito na lei de Cristo. O princípio para ele agora é outro. Ele nem está mais apegado ao judeu, ao fariseu, aquele que é quadradinho, que é retrógrado, que não aceita, né, nenhuma adaptação, tem que ser a lei, a dura lei, mas ele também não está como aquele que é o gentio, que está fora da lei. Ele mostra para nós um equilíbrio nesse momento, dizendo para mim e para você sobre essa adaptabilidade, essa flexibilidade, sem perder o valor em Cristo. Não é que ele abandona a fé e agora ele perdeu a fé, descambou, né, ladeira abaixo. Não, ele continua testemunhando do amor de Deus para o gentio agora. Então ele consegue dialogar com diferentes grupos dessa sociedade, mostrando para mim e para você que o que realmente me prende é a lei, é o medo da lei. Que pena. Paulo diz assim, eu me libertei disso, do medo da lei do Sinai. Eu não estou mais preso a isso. Eu estou agora preso ao amor em Cristo Jesus. O amor em Cristo Jesus me leva a seguir a lei. O amor em Cristo Jesus me leva a fazer o bem. O amor em Cristo Jesus me leva a transformar a sociedade. Mas não é obrigação. Eu faço porque eu amo a Cristo. Porque eu fui alcançado pela transformação em Cristo. Paulo aqui está ensinando para mim e para você, não que o fim justifica os meios. Mas, ao contrário, ele diz da adaptabilidade da palavra de Deus em diferentes contextos. Eu posso falar com os que estão debaixo da lei, mas eu também posso falar com aqueles que estão sem lei. E ambos precisam de Cristo. O pobre precisa de Cristo. O rico precisa de Cristo. O que nunca fez uma faculdade, uma escola, precisa de Cristo. O que tem doutorado e PhD, precisa de Cristo. Então eu começo a entender que todos precisam ser alcançados e todos vão ser transformados pelo meu testemunho, pelo seu testemunho, pela nossa resiliência ao nos aproximarmos diante dessas pessoas. Ele fala aqui, salvar.
quando ele fala de salvar, ele faz um contraponto entre salvar e ganhar. Hoje, muitas igrejas estão vinculando a questão da salvação com ganho, e entra a parte material. Mas Paulo aqui está fazendo um divisor de águas. Salvar é mais importante do que ganhar. Ele diz, com o fim de salvar alguns. Então ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Ele quer dialogar com as pessoas em diferentes situações das camadas sociais para ganhar essas pessoas para Cristo, transformar essas pessoas. É a nossa participação como homens e mulheres de Deus. É a nossa cooperação para com Deus, o ministério da verdade, evangelizar e trazer essa verdade. Paulo, quando ele fala nesse contexto, a partir do versículo 20 aqui, ele fala de adaptar-se a essas circunstâncias, dificuldades, sem ser hipócrita. Percebe? Sem ser hipócrita, sem perder de vista os objetivos como homem de Deus, como mulher de Deus que nós devemos ser. Ele ensina para mim e para você a sermos flexíveis, mas ao mesmo tempo sendo autênticos, sendo verdadeiros. Eu acredito nisso. Paulo chega num lugar que é dedicado ao Deus desconhecido e ele fala, olha, eu vim aqui falar para vocês justamente desse Deus que é desconhecido para vocês, mas eu quero fazer conhecê-lo. Eu quero explicar quem é esse Deus, que é o Deus ao qual eu sirvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Essa é uma lição de flexibilidade que eu e você podemos utilizar para o nosso contexto hoje, século 21, ano de 2021, meio da pandemia, nós temos muitos desafios a serem realizados nesse contexto. E isso é flexibilidade. É preciso ter resiliência para se recuperar em situações de crise e aprendermos com essas situações de crise, tendo uma mente flexível, saudável, superando o orgulho, superando a raiva, superando a vaidade, superando muitas vezes coisas que eu e você estamos enxergando e nos revolta. Você está vendo coisas hoje que te revoltam, eu estou vendo coisas hoje que me revoltam. Mas nesse processo, quando nós temos claro o nosso objetivo, Paulo aqui está ensinando para mim e para você, que a gente tendo metas claras, nós temos também como combater aquilo que é extremo e levar as pessoas a um equilíbrio. A partir desse momento, versículo 24, Paulo trabalha aqui essa figura do atleta, que me chama muita atenção. Esse é um dos momentos que eu já preguei várias vezes sobre esse texto, e eu acho que eu vou pregar muitas vezes ainda sobre ele, porque sempre tem coisas novas que acaba transformando a mim e a você. A partir do versículo 24, ele usa essa analogia do atleta, dos jogos rítmicos, né? E ele fala sobre sermos competitivos. Uma coisa que nós temos que aprender e utilizar, principalmente nesse contexto do século 21, nós somos chamados a sermos competitivos. Uma empresa que não é competitiva, ela está fadada a falir. Uma pessoa, um profissional liberal que não é competitivo, ele vai ser colocado de canto. E aqui ele trabalha 5 pontos sobre essa ação em sermos competitivos. O primeiro delas, sermos exigentes. Segundo lugar, sermos corajosos. Terceiro, sermos ambiciosos. Quarto, responsáveis. E em quinto lugar, não nos orientarmos por resultados palpáveis. Primeiro ponto, ser exigente, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Paulo está falando aqui sobre autodomínio. Ele falando da figura do atleta que exige dele uma disciplina pessoal.
Ele tem que lutar, ele tem que se disciplinar, ele tem que enfrentar desafios, ele tem que testar, até que ele consiga ir pouco a pouco superando as suas próprias metas. Quando ele fala sobre isso, ele fala, olha, o atleta, ele tem que ter esse domínio próprio, e nós também. Eu não posso sair falando o que eu penso, não posso sair fazendo as coisas como eu acho que tem que ser, eu vou acabar me ferindo e ferindo ao meu próximo. Portanto, Paulo aqui está falando sobre a responsabilidade ao sermos cristãos. Muitas vezes as pessoas, em nome da verdade, acabam pautando a sua vida e trazendo valores que nem estão na Bíblia. Não, mas está na Bíblia. Não, meu caro, isso não está na Bíblia. E você está equivocado redondamente. É interessante porque aqui Paulo está falando sobre sermos exigentes com aquilo que verdadeiramente é importante para cada um de nós. A segunda coisa que ele fala, versículo 24 também, ele fala, mas um só é que recebe o prêmio. Paulo fala sobre ser ambicioso. Nossa, pastor, mas ser ambicioso é uma palavra que hoje é colocada de uma forma até pejorativa, né? Uma pessoa ambiciosa. Você já olha para ela como uma pessoa ruim. Mas se eu não tiver ambição, eu não vou sair do lugar. Se eu não tiver ambição de transformar a minha vida, a vida das pessoas ao meu redor, o que eu estou fazendo? Qual é o meu papel? Qual é o projeto? Paulo está falando aqui sobre uma corrida, um grupo de atletas que estão ali, cada um mais, testando as suas próprias forças, né, os seus próprios recursos, e ele fala, mas um só é que recebe o prêmio. Ele fala, infelizmente, esse pessoal, na época dele, de Paulo, né, eles corriam nos jogos istmicos, para no final, o ganhador ganhava uma coroa. Você pensa, coroa de ouro, uma coroa bonita, tal. Não, era uma coroa de cipreste, né, de galinho, né, aquelas coroas de louro, né, e aquela coroazinha, assim, eles estão correndo por causa disso. Eles correm por causa de uma coroa corruptível. Nós corremos por causa de uma coroa incorruptível. Mas nós corremos. Nós temos que ter essa visão e essa clareza. Faz-se necessário aqui o domínio próprio para que eu não fique no canto, acuado. Que eu participe, que eu trabalhe também e eu dê o meu testemunho. Ser sal nesta terra. Paulo aqui ministra para mim e para você sobre a gente entender que o nosso trabalho vai trazer fruto, vai trazer recompensa. Mas é preciso trabalhar. É preciso se esforçar. É preciso ter esse domínio próprio, essa exigência e ser ambicioso e lutar pelos seus objetivos. Terceiro ponto que eu vejo aqui, versículo 25. Todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Paulo aqui nesse momento, versículo 25, ele fala, todos estão correndo. Mas ele começa a falar assim, oriente a sua vida sobre resultados concretos. Tenha metas. Às vezes o objetivo para eu e você alcançarmos está muito distante. Mas se eu estipulo metas para chegar até lá, fica mais fácil. É mais fácil eu correr 1 quilômetro, né? Conseguir vencer a primeira meta, né? Venci, fiquei contente, celebro, comemoro porque ganhei o primeiro quilômetro, do que eu querer sair correndo 30 quilômetros logo no primeiro dia. Vai ser impossível. E assim, Paulo aqui está fazendo uma analogia muito interessante daquilo que já acontecia nesse meio influenciado aqui pelos jogos istmicos, né? Pela essa visão olímpica, dos Jogos Olímpicos, né? Então ele fala que, olha, eles estão correndo por uma coroa corruptível, vão ganhar um galinho no final, né? Nós lutamos, nós temos uma meta clara. A nossa meta é sermos instrumentos de Deus em Cristo Jesus. Darmos bom testemunho,
evangelizarmos através da nossa vida, dialogarmos com os extremos. Nós estamos numa sociedade que cada vez mais está se tornando extremista. Em todos os lugares, os grupos políticos mais extremos é que estão crescendo. É a extrema-direita, é a extrema-esquerda. E falta diálogo. Só sabe acusações, só sabe reclamar um do outro e só sabe dizer que eu estou certo e você está errado. E às vezes você percebe que ambos estão errados, porque falta equilíbrio. Falta essa visão que Paulo explica aqui para cada um de nós. A partir do versículo 26, Paulo está concluindo o capítulo. Paulo diz no versículo 26, pois assim eu corro, não como indeciso, assim combato, não batendo no ar. Quando Paulo começa o versículo 26, pois assim eu corro, está concluindo o raciocínio e está dando um fechamento nessa temática. Ele está dizendo para mim aqui, para você, que eu corro não sem meta. E sabia para onde ele ia. Sabia qual era o objetivo que ele tinha quando ele dialogava com o fariseu, quando ele dialogava com o gentio, quando ele dialogava com o governador, quando ele dialogava com uma pessoa simples. Cada um desses objetivos, focos, ele tinha que usar a linguagem apropriada para ajudar a pessoa a sair do contexto, sair da escravidão. Fiz-me escravo para com os escravos, mesmo não sendo escravo, sendo livre. Paulo mostra aqui uma flexibilidade fantástica que é apaixonante. Ele declara aqui, principalmente nesse versículo 26, pois assim eu corro não como indeciso. Ele não tem indecisão, ele tem objetivos claros. Ele mostra aqui coragem. Coragem para enfrentar as dificuldades. Ele assim combato, não como batendo no ar. Ele usa aqui a figura, na época, do fugilista. Estava começando os jogos istmos, tinha aqui a figura do boxeador, né? Não era o boxe como nós conhecemos hoje, século XXI, mas era já o princípio ali das lutas, né, romanas, né? As lutas gregas. E ele estava usando aqui aquela coisa do lutador, que é um momento no meio da luta que você sabe que você está empatando. E é aquele momento que, se você não tiver coragem, você não tiver forças, tirando de dentro de você, você pode até perder a luta. E é aquele momento que você começa a dar golpes no ar. Você não está atingindo mais o seu adversário, você não está mais atingindo o seu objetivo, você está combatendo no ar. É aquele momento que, na Marinha, a gente fala quando a gente está marchando, né? Então, você está marchando e chega um momento, na ordem unida, que você para e você continua marchando, mas parado. Aí você pensa, você está marchando no mesmo lugar, você não está fazendo nada, está parado, né? Não está tendo nenhum resultado disso. Pelo contrário, é aquele momento que o cara que estava fora do tempo, né, que estava marchando com a perna esquerda quando devia estar com a perna direita, ele começa a perceber, ele entra no compasso, entendeu? É o momento que a tropa toda entra em unidade de conhecimento e está observando qual é a ordem do líder. O líder vai mandar eu ir para frente, vai mandar eu virar à direita, vai mandar eu virar à esquerda, vai mandar eu dar meia volta, né? Essas ordens unidas. Ele fala, meia volta, vou ver. Aí eu dou um pé à frente, viro e marcho para trás, 180 graus. É o momento em que eu agora paro e presto atenção. Paulo está falando aqui sobre esse momento, não combater no ar, mas aprender que esses momentos, na minha e na sua vida, nos ensinam a nós estarmos atentos ao que está acontecendo, atentos ao contexto e sermos corajosos para dar resposta justamente a esses momentos. Para mim, um momento assim mais claro, mais objetivo, que Paulo expressa a partir do versículo 26. Ele fala aqui sobre essa ação legítima do lutador.
Ele usa aqui a figura do pugilista naquela época, hoje seria um lutador de MMA. Um lutador de MMA, ele sabe que há um momento ali no octógono, não é? Aquele momento ali da arena, que ele sabe, ou eu vou agora e enfrento, mesmo já não tendo mais tantas forças, ou eu vou perder. E é o grande momento que a gente tem para enfrentar as nossas próprias dificuldades pessoais. Que ou a gente para, entrega os pontos, e aí nadou e morreu na praia, né? E ele diz aqui, não faça isso, tenha coragem. Enfrente aquilo que está diante de você e não combata no ar. Por último, o quinto ponto, versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Paulo está falando aqui sobre responsabilidade. Sermos responsáveis quanto aos resultados. Termos responsabilidades para com aquilo que eu e você estamos fazendo. Deus nos chamou a sermos eficientes. Eficiente é mais do que simplesmente fazer bem, é trazer resultado. Ser eficiente é ser responsável com aquilo que eu estou trabalhando e produzindo. Precisamos, muitas vezes, para sermos eficientes, subjugarmos o nosso corpo. Antes subjugo o meu corpo, diz Paulo, e o reduzo à submissão. No grego, a palavra que está aqui, você vê diferentes traduções. Depende se você tem uma tradução diferente dessa minha. A melhor tradução é a Revista Corrigida, que fala nesse momento, não reduzo a submissão, mas esmurro ao meu corpo para alcançar esse objetivo. Paulo aqui está falando sobre subjugar e muitas vezes isso vai custar a mim. Quando você é ofendido, qual é o primeiro sentimento que vem ao seu coração? É de dar a resposta, de ofender o outro. E Paulo está dizendo aqui, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Que adianta eu falo do amor de Cristo para as pessoas, mas eu mesmo, no final, me diz assim, mas você passou do limite, você ofendeu, você machucou, você feriu, você afastou a pessoa de Cristo. E isso a gente pode usar para tudo na nossa vida. Se nós não tivermos resiliência para enfrentarmos os nossos oponentes, enfrentarmos aquilo que está indo contra mim, contra você, se nós não esmurrarmos o nosso eu, as nossas motivações, os nossos desejos, nós vamos acabar tendo atitudes voltadas somente pela emoção. E esse é o grande divisor de águas. Paulo encerra dizendo sobre essa temática, e eu acho que aqui ele ensina para mim e para você sobre ser resiliente. O resiliente é aquele que se domina. É aquele que naquele momento ele poderia fazer tudo, mas ele não faz. Que ele poderia falar, mas ele não fala. Que ele poderia ter essa atitude, mas ele não tem. Porque ele reduz os seus impulsos e tem equilíbrio para enfrentar a dificuldade e dar a resposta correta. Muitas vezes a melhor resposta é não dar resposta. É dar o testemunho. Quando uma pessoa falar para mim e para você sobre honestidade, quem é honesto não precisa falar de honestidade, né? Quando alguém falar para mim, você é uma pessoa correta, quem é correto não precisa falar que é correto, né? Eu sou uma pessoa humilde, eu sou tão humilde que até me orgulho disso. Tem muita gente assim, né? Paulo diz assim, em vez de você estar falando e estar extremando, dê testemunho. Eu acho que aqui, esse ponto faz a divisão de águas, que tanto foi importante na época de Paulo, quanto está sendo importante nos dias de hoje. Vivemos extremos.
E estamos aprendendo a sermos resilientes, porque eu não tenho que ser de A, eu não tenho que ser de B, eu tenho que ser de Cristo. E é em Cristo Jesus que eu vou fazer a diferença, vou testemunhar daquilo que foi, o que alcançou o meu coração, que é o amor de Cristo Jesus. Para encerrar, tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Eu creio que nós estamos vivendo um momento que Deus está preparando a mim e a você para grandes mudanças. Hoje, como dissemos na abertura, o salmo que lemos na abertura, a gente muitas vezes está semeando, está chorando, está lutando, mas nós vamos voltar com os feixes, com a colheita e com a vitória em Cristo Jesus. Quero convidar você a termos um momento de oração. Feche os seus olhos, abra o seu coração para Deus, que a gente possa colocar diante do altar de Deus a nossa vida essa noite, que o Senhor possa falar comigo, com você, e transformar a nossa visão de realidade hoje, aprendendo a sermos resilientes, termos equilíbrio ao lidar com os extremos que estão diante de nós. Quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos e filhas essa noite, pela alegria de estarmos compartilhando a tua palavra, de termos a liberdade na tua casa, de sermos autênticos, colocarmos os nossos sentimentos, expressarmos o que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos e nos debruçarmos diante da tua palavra para ouvirmos a tua verdade. O mais importante nesse momento não é o que nós pensamos, mas o que a tua palavra nos ensina, o que a tua palavra ministra a cada um de nós. Que a tua palavra possa nos fazer resilientes, que a tua palavra possa nos fazer pessoas com domínio próprio, com equilíbrio, que as nossas palavras, as nossas atitudes possam servir de bom testemunho. Que sejamos instrumentos em tuas mãos para dialogar com as diferentes classes sociais, com as diferentes camadas da própria sociedade nos dias de hoje. Que tenhamos a autoridade e a unção de Deus para dialogar com as diferentes proposições que a sociedade hoje demonstra. Os extremos, nós possamos ser usados para transformá-los, para ajudar a libertar de todo e qualquer tipo de escravidão, seja ela filosófica, seja ela histórica, seja ela religiosa, seja ela social, mas haja libertação, ó Pai. Assim como usou a Paulo para trabalhar, dialogar e transformar os extremos, possa estar usando a cada um de nós, nos ensinando sobre a resiliência, que a gente tenha domínio próprio para não dar respostas imediatas, que a gente tenha domínio próprio para não sucumbir diante daquilo que está nos agredindo, mas possamos olhar de frente à dificuldade e andarmos de cabeça erguida, porque temos a Cristo Jesus em nosso coração. Aquilo que alimentou a Paulo a enfrentar os problemas, possa também estar alimentando a cada um de nós a enfrentarmos as nossas dificuldades nos dias de hoje. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado em nosso meio, na vida de cada um, de cada uma que nos ouve essa noite. Derrama o teu Espírito Santo e ajuda, fortalece, renova a tua igreja
para que dialogue tanto com o intelectual quanto a pessoa mais simples, tanto com o homem como quanto a mulher, tanto com o negro, o branco, o amarelo, o índio ou qualquer que seja a etnia, mas todos possam ser alcançados pelo amor de Cristo Jesus. Assim, ó Deus, fale com cada um de nós. Assim, ó Deus, use a cada um de nós como instrumento de bênção, que ao sairmos daqui, possamos ser instrumentos transformadores, instrumentos de bênção para as pessoas ao nosso redor, e elas possam enxergar em nós aquilo que enxergaram em Paulo, enxergar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa cada um aqui presente, ó Pai, aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que nos ouvem, que estão passando por momentos críticos, agudos. Dá forças, ó Pai. Renova as suas forças, dá coragem, dá capacitação, revestimento do alto, ó Deus, para que possam, na dificuldade, prevalecer. Que eles tenham domínio próprio, que eles sejam corajosos, que eles sejam renovados nos seus objetivos e ambições, que eles sejam responsáveis, mas que eles possam palpar a sua vida por resultados claros, objetíveis, palpáveis, e dessa forma sermos todos e todas mais do que vencedores, mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Para o louvor do Teu nome, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Pai. Amém. A você que nos escuta, que Deus esteja abençoando a sua vida, te fortalecendo, te renovando em Cristo Jesus, que você tenha uma boa semana e que Deus continue a caminhar com você e que você seja transformado, assim como Paulo foi transformado, você também seja esse instrumento de transformação em Cristo Jesus. Deus te abençoe, tenha uma boa semana com Cristo Jesus.